Não vou dar demonstração, não é por economia de tempo, é porque não há como eu demonstrar para você. Você não tem matemática suficiente ainda, tá? Para entender a demonstração, para fazê-lo, certo? Então, eu não uso nada de cálculo, ela é uma demonstração independente, eu enuncio e saio usando. Ok? Isso vai acontecer. Próxima proposição. Próxima proposição. Sequência de proposições. Ok? Pode dar uma notícia boa para vocês, viu? Hoje não tem chamada, não. Esqueci de trazer a frequência. Então, presença em todo mundo. Você, quem tiver com fome, né, já pode sair. Tá? Pode picar a mula. Proposição. Trouxe mesmo não. Então, você está vendo a minha pastinha aí? Então pode picar a mula, vai resolver seu problema de comida. Tá. Então, olha aqui, ó. Sejam lambda real, silêncio, sejam lambda real, f uma função, p um ponto de acumulação do domínio de f, e L, um número real. Se, silêncio, se L é o limite de f de x com x tendendo a p, então o limite, silêncio, de lambda f aplicada em x com x tendendo a p, isso aqui é o produto de uma constante pela função f. Isso aqui é o quê? É lambda vezes L. Ou seja, o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite. Tá? Desde que o limite da função exista, segundo a definição. Tá bom? Entendeu? Se o limite da constante... Então, prova aqui, ó. Prova não, né? Daí, ó, quem é o limite de 3x com x tendendo a 5? Ó, a constante é 3, então fica 3 vezes quem? O limite de x com x tendendo a 5, que é 5. 3 vezes 5 dá 15. Repare que eu estou treinando vocês no uso das proposições. Em certo momento é melhor você aprender a usar do que demonstrar, tá? Limite com x tendendo a 3 de menos 2x mais 4, ó. Limite com x tendendo a 3 de menos 2x mais 4, quanto é? Ó, limite da soma, saiam em silêncio, por favor. Limite da soma é o quê? Quanto é o limite menos 2x? Por essa proposição, menos 6. Qual é o limite da constante? 4. Então isso aqui dá quanto? Menos 2. Ou seja, confirma se há intuição. Diga, companheiro. Calma. Você tem que entender, você já sabe o que é uma constante vezes uma função, sabe? O que essa proposição aqui está dizendo é só isso. Que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Tá bom? Agora, isso aí que você está falando é aqui, ó. É aqui. Não vou apagar a definição. Isso que você falou é aqui, ó. Tá? Não tá errado não o que você falou, só que é aqui, ó. Proposição. É o análogo da soma, só que pro produto, tá? Sejam quem?
sejam f e g, duas funções, tá bom? P, um ponto de acumulação da intersecção dos domínios. Quer dizer que eu posso me aproximar de P porque a intersecção dos domínios é o domínio do produto, não esqueça. Então, se eu for calcular o limite da soma com x tendendo a P, eu preciso me aproximar de P dentro do domínio da soma. Quem é o domínio da soma? A intersecção dos domínios. Se eu for calcular o limite do produto de duas funções com x tendendo a P, eu tenho que me aproximar de P dentro do domínio do produto. Quem é o domínio do produto? É a interseção dos domínios. Então tem que ser ponto. Entendeu por que o P necessariamente precisa estar na intersecção? Precisa ser ponto de acumulação da intersecção dos domínios? Entendeu? Então vamos começar lá. Vamos começar. Sejam FG funções, P, um ponto de intersecção dos domínios, um ponto de acumulação da intersecção dos domínios, e LM, dois números reais. Tá? Se L é o limite de f de x, por que eu estou insistindo aqui? Se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e M é o limite de g de x com x tendendo a P, vírgula, então o limite do produto das duas funções em x, limite de f vezes g aplicado em x, com x tendendo a P, ou seja, o limite do produto é o produto dos limites. Porque a intuição eu desconfio disso pela intuição, mas isso é verdade e você prova usando a definição, tá? Limite do... Que? Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse, tá? Leia a demonstração, você entende. Você tira essa dúvida. Ao ler a demonstração, você vai tirar essa dúvida. O limite do produto é o produto dos limites, tá? Tá bom? Tá bom? O que eu estou dizendo é o seguinte aqui. Se você quer provar, você tem, para esse limite, dado epsilon, para esse limite tem um delta, para esse limite tem um outro delta, e para esse limite provavelmente será um outro delta. Olha a demonstração. Se você está pensando na demonstração, é isso. Eu estou fixando no resultado. Então, daí, gente, daí, se você sabe que o limite da identidade, né? O limite da identidade você tem... Isso aqui já implica muita coisa, ó. Implica, por exemplo, quem é o limite de x ao quadrado com x tendendo a P? É o limite de quê? De x vezes x com x tendendo a P. Mas você sabe que o limite de cada um é P. E esta proposição diz que o limite do produto é o produto dos limites. Então isso aqui é o quê? P ao quadrado. Limite diz isso, diz mais coisa. Diz mais coisa. Você já tem limite do bocado de coisa aqui. Dado A real e P real. Dados A real e P real. Dados A real, N natural e P real, tá? Tens quem é o limite de A vezes x elevado a n com x tendendo a P? Quem é? Isso aqui é uma constante, A. Quem é o limite de x elevado a n com x tendendo a P?
x elevado a n é x vezes x n vezes. Aplica o limite do produto, isso aqui dá p elevado a n. Entendido? Entendido? Tá certo? Ei, rapaz, tá querendo sabotar minha aula, cara? O cara quer acabar a aula antes do tempo. Tá? Entendido? Diz mais. Diz mais, tá? Isso aqui diz mais. Diz o seguinte: dados, N natural, A índice N, A índice 1, A índice 0, reais, tá bom? IP real tem isso o seguinte: quem é o limite com x tendendo a p de AN x elevado a n mais A1x mais A0. Quem é? Você tem vários resultados. Limite da soma é a soma dos limites. Limite do produto é o produto dos limites. Limite da identidade num ponto é um ponto. Limite da constante num ponto é a constante. Tá? Então, acabou-se. Limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a np elevado a n mais o quê? A1 vezes p mais A0. Ou seja, o limite de um polinômio num ponto é o quê? É o valor do polinômio nesse ponto. O que a intuição já dizia. E esta proposição confirma isso, junto com todas as proposições anteriores. Você está entendendo? As proposições, elas aparecem aqui para quem? Para testificar a intuição. Entendeu? O que vale segundo a intuição, vale aqui segundo essa... O que valia, que você pensa que vale segundo a intuição, de fato vale segundo a definição. Então essas proposições, elas justificam a sua intuição. Diga. Sabe o limite de f de x elevado a g de x? Limite de f de x. Aí é no final do curso, porque você tem que entender o que é f de x elevado a g de x. Você tem que saber o que é um número irracional, o que é um número real elevado a um número irracional. Tá? Um número positivo, um número real positivo elevado a um número irracional. Aí você vai ver indeterminações, vai ver várias outras coisas, tá? Mas isso não é agora. Está no final do curso. Final do curso não. Que final do curso? Final da disciplina. Agora eu vou colocar as proposições na lógica, na sequência em que eu as demonstro nas notas, tá? E a próxima proposição é o seguinte. Proposição. Tá? Bom. Tem uma proposição muito interessante aqui, que é a seguinte. Tá? Que é o teorema do limite positivo. Que é fundamental. Grave isso aqui, quando eu vou cobrar isso aqui lá em continuidade, certo? Estiver falando em continuidade, que é a seguinte proposição. Sejam f uma função, então, sejam f uma função, tá? P pertencente, P, ponto de acumulação do domínio de F, e L, um número real. Tá bom? Se L é um número positivo e
L é o limite de f de x com x tendendo a p, se L é um número positivo e L é o limite de f de x com x tendendo a p, então, tá? Então, existe silêncio, existe delta positivo, tal que f de x é maior do que L sobre 2, qualquer que seja o x pertencente ao domínio de f, intersecção com esse conjunto aqui, com o intervalo P menos delta P, tá? União P mais delta. Quem é esse conjunto aqui, hein? Quem é esse conjunto aqui? Quem é esse conjunto aqui? Quem é? P menos delta, P mais delta. Quem é? É uma vizinhança aberta de P. É o intervalo aberto de centro P e raio delta. E quando eu pego isso aqui, ó, P menos delta até P, união com P, tá certo? P mais delta. Quem é isso? Vizinhança aberta e estrita de P. Vizinhança aberta e estrita de P. Porque essa vizinhança de baixo é esse conjunto de cima tirando o P. Tá? É exatamente o que está aqui. E essa daí é tão rápida a demonstração que eu vou demonstrar para vocês. Ó, prova. O que está dizendo isso aqui? Isso aqui está dizendo em essência o seguinte: se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e L, o limite é positivo, então numa vizinhança de P, a função ela é positiva. Numa vizinhança aberta e estrita de P, a função é positiva. Mais precisamente, ela é maior do que L sobre 2. Mais do que isso. Não é só que ela é positiva. Maior do que L sobre 2. A prova, esse aqui eu faço questão de provar pelo seguinte, ó. Tá bom? Observe o seguinte, ó. Se L é positivo e L é limite de f de x com x tendendo a P, então L sobre 2 é positivo. Concorda comigo? Você concorda que o L sobre 2 é positivo? Certo? O L sobre 2 é positivo. Então eu posso pensar nesse L sobre 2 como sendo um certo epsilon. O L sobre 2 é epsilon, é um epsilon. E para esse epsilon aqui, existe delta, tal que esta implicação é, para cada epsilon, se L é o limite de f de x, para cada epsilon positivo, existe delta positivo, tal que essa implicação é verdadeira. Em particular, para esse epsilon aqui, vai existir um delta, então L sobre 2 é positivo, e assim existe o quê? Um delta positivo, tal que x no domínio de f. X no domínio de f. E x menos p menor do que delta, maior do que zero, implica o quê? Implica f de x menos L menor do que esse epsilon. Lembre, qual é a hipótese aqui? O L é o limite de f de x com x tendendo a P. E é limite segundo a definição.
Então, para todo epsilon existe um delta tal que essa implicação é verdadeira com epsilon. Em particular, vale para quando o epsilon for L sobre 2. Mas isso garante o quê, hein? O que é que isso garante? Ó? Isso garante o seguinte: se eu tenho essa desigualdade, eu tenho essa, né? Menos L sobre 2 é menor que f de x menos L, que é menor do que L sobre 2. Ok? Mas se isso aqui é verdade, como é que eu faço aqui agora? Eu somo L a todos os lados. Quando eu somo L a todos os lados, eu fico com o quê? L sobre 2, menor do que f de x, menor do que 3L sobre 2. Mas vou parar no que eu quero.